Olá, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Paz e bem a você, meu irmão, a você, minha irmã. Eu sou Roni. Eu sou a Tiesca. Nós temos 29 anos de casados e 2 filhos. E participamos da realidade de casais da comunidade católica Face de Cristo. Bem-vindo ao canal da Face, essa obra maravilhosa nascida no seio da Igreja Católica Apostólica Romana e que tem como seu carisma a santificação do matrimônio e da família. E é mais do que nossa convicção, é nossa crença visceral de acreditarmos que uma sociedade melhor, ela só advirá, ela só será alcançada a partir de famílias melhores. E não há como nós atingirmos esse objetivo sem considerarmos um aspecto fundamental da relação matrimonial, da relação marido e mulher, que é exatamente a força do diálogo nas relações matrimoniais. E é exatamente sobre esse assunto que nós pretendemos discorrer, iniciando com a compreensão do projeto de Deus para nós por ocasião da criação. E, nesse sentido, o Catecismo da Igreja Católica, ele vai nos dar uma contribuição inestimável, nos mostrando que no ato da criação reside uma beleza que nós não podemos esquecer. Homem e mulher foram criados, isto é, foram queridos, foram desejados por Deus por amor. Homem e mulher são um projeto de Deus por amor. A mulher que Deus modela da costela tirada do homem, todos nós conhecemos esta passagem lá no Gênesis, leva este homem a um grito de admiração, a um grito de exclamação, de amor e comunhão, quando Adão, lá em Gênesis 2:23, ele fala: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ele identifica ali na mulher uma outra parte da sua própria humanidade. E, como diz os cânons 371 e 372 do Catecismo da Igreja Católica, Deus nos criou, homem e mulher, para uma comunhão de pessoas na qual cada um de nós é chamado a ser a ajuda do outro, por sermos ao mesmo tempo iguais enquanto pessoas físicas, osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ao mesmo tempo sermos complementares, por pertencermos a gêneros diferentes, masculino e feminino. E aí, meus irmãos, uma vez que nós compreendemos que Deus nos criou para uma comunhão de pessoas e para vivermos esta realidade de sermos a ajuda para o outro como iguais e complementares, como que deve ser essa comunhão segundo o desejo de Deus? Como ser verdadeiramente ajuda para o outro, pelo desejo de Deus, pela vontade de Deus? É importante nós compreendermos isso. E se nós partirmos do princípio de que Deus criou o homem por amor, e nós já falamos sobre isso alguns instantes atrás, Ele criou também o homem para amar. Esta é a vocação do homem, esta é a minha vocação, esta é a sua vocação. Deus nos criou por amor para amar. Então, meus irmãos, como que nós vamos viver esta experiência de comunhão de pessoas? Deus nos chama para vivermos esta experiência de amor, numa perspectiva de ajuda ao outro, por meio de um sinal eficaz da sua graça, que foi instituído pelo próprio Cristo, confiado à igreja, através do qual nos é dispensada a vida divina, produz fruto e nos santifica. Que sinal que é esse? É o sacramento do matrimônio, meus irmãos. É exatamente para se cumprir o desejo de Deus de que o sacramento do matrimônio seja um dom para a santificação e a salvação dos esposos, que o diálogo deveria encontrar no seio da vida conjugal o seu lugar por excelência. A relação matrimonial deveria ser o lugar privilegiado para a prática e para o exercício do diálogo.
Aliás, vocês já notaram que por trás de todas as grandes decisões da história da humanidade, de todas as grandes decisões da história do mundo, aquelas que impactaram diretamente a nossa vida, aquelas que impactaram diretamente a nossa existência, houve por trás, diálogos que foram essenciais, diálogos que foram decisivos para o nosso modo de vida. Isso vale para povos e nações no concerto das relações internacionais, tanto quanto para a nossa história de vida familiar, tanto quanto para a história da nossa relação a dois. Todos precisamos, em algum momento das nossas vidas, da nossa relação conjugal, conversar com o outro, interagir com o outro, trocar argumentos com vistas a superar barreiras que existam na relação, buscar pontos comuns, chegar a acordos ou soluções. Mas aí vem uma pergunta: se todos somos unânimes em reconhecer a importância do diálogo na relação conjugal, por que nos parece tão difícil o ato de dialogar? Vejam que essa questão do diálogo, da importância do diálogo na vida matrimonial, já foi mais do que cantada em verso e prosa, já foi objeto de livros e de páginas sem fins da internet, todas elas querendo abordar ou descobrir os meandros, os mistérios que cercam um diálogo produtivo, um diálogo construtivo. E também, meu irmão, minha irmã, a nossa igreja, que é uma mãe amorosa, ela também tem uma contribuição maravilhosa a nos oferecer. Em 2016, durante o 3º ano do seu pontificado, o Papa Francisco, ele consolidou as conclusões de 2 sínodos de bispos que ocorreram em 2014 e 2015 sobre a família. Sínodos estes que contaram com a contribuição de todas as dioceses do mundo. Vejam a riqueza disso. E tudo isso foi reunido num documento que o Papa Francisco fez publicar, e que é a exortação apostólica Amoris Laetitia, termo em latim que designa a alegria do amor. É um livro, é um trabalho que fala sobre o amor na família. E no interior desse livro, os parágrafos 136 a 141, eles vão tratar exatamente do diálogo na vida matrimonial. E eles nos apresentam de uma maneira muito clara, de uma maneira muito direta, as principais dificuldades que os casais enfrentam no dia de hoje, no exercício de dialogar. E, ao mesmo tempo, o trabalho nos apresenta algumas dicas, algumas sugestões que são preciosas para que o diálogo possa se constituir numa ferramenta poderosa de unidade conjugal. Então, nós, da leitura desses parágrafos, nós procuramos sintetizar tudo aquilo que consta na exortação apostólica Amoris Laetitia em 6 aspectos que abrangem as diversas e mais atuais questões atinentes ao diálogo no contexto da vida matrimonial. E é isso que nós queremos apresentar para vocês agora. A primeira dessas questões diz respeito à necessidade que o diálogo requer em termos de aprendizagem. Diálogo requer aprendizagem. Não é isso, amor? Vejam, o ato de receber alguém como marido e mulher, quando nós fazemos os nossos votos matrimoniais, veja, Chesca, eu te recebo como minha mulher. Roni, eu te recebo como meu marido. Quando nós recebemos um ao outro no nosso casamento, isso representa a disposição do meu coração de aceitar o outro com
todas as suas peculiaridades inerentes à sua masculinidade, inerentes à sua feminilidade, sua herança genética, suas manias, seus tiques, seus recalques e até seus traumas. E tudo isso impacta, logicamente, nas diferentes maneiras com que homens e mulheres se comunicam entre si. Homens e mulheres usam linguagens diversas. Homens e mulheres perguntam e respondem de forma diferente. Homens são mais objetivos, as mulheres são um pouco mais prolixas. Usam tons de voz distintos. Homens normalmente falam um pouco mais alto, e esse é um problema meu. Esse é um problema que nós temos na minha família. Todos nós falamos muito alto, naturalmente, e temos que nos controlar em relação a isso. Mulheres são mais dóceis, via de regra, falam um pouco mais baixo. Homens e mulheres também são regidos por códigos diferentes, no sentido de que um determinado acontecimento pode redundar em interpretações diferentes para o homem e para a mulher. Meus irmãos, somente a vivência ao longo do tempo será capaz de mostrar as sutilezas e as características de cada um dos parceiros, a fim de que os sentimentos possam ser expressos sem que ninguém seja ferido por críticas iradas, por agressões verbais injustas, comentários irônicos ou atribuições de culpa. Diálogo requer aprendizagem. Amém? Segundo aspecto do Amoris Letícia. Lê para a gente, amor. Reservar um tempo para escutar o outro. Meus irmãos, quantas vezes no seio da vida matrimonial nós ouvimos questionamentos do tipo assim: ele não tem tempo para me escutar. Ela parece que está com pressa quando eu falo sobre alguma coisa, quando eu exponho as minhas opiniões. Ele não aceita ou ela não aceita aquilo que eu falo, quer sempre ter razão. Gente, diálogo requer trabalhar a paciência e a atenção, até que o outro manifeste tudo o que ele deseja comunicar. Implica em fazer silêncio interior para escutar o outro sem os ruídos do coração e da mente. É preciso que nós nos despojemos das nossas pressas, das nossas urgências, colocar de lado as nossas necessidades pessoais na hora que o outro necessita comunicar a nós os seus sentimentos. E é nessa hora que é muito importante que nós deixemos de lado ali o celular com o WhatsApp. É necessário que nós demos uma pausa ali naquele programa que nós estamos assistindo na televisão. Aquilo não é mais a sua urgência, aquilo não é mais a sua prioridade, porque o outro precisa comunicar algo. Lembre-se que muitas vezes o cônjuge, ele não quer uma solução ou realizar acordo, ele quer apenas ser ouvido. Amém? Terceiro aspecto abordado pelo Papa Francisco na exortação apostólica Amoris Letícia. Desenvolver o hábito da real importância que o outro tem na minha vida. Desenvolver o hábito da real importância no outro. É mais do que necessário para o exercício do diálogo que você aprenda a valorizar o seu cônjuge, reconhecer que ele tem o direito de existir, reconhecer que ele tem o direito de expressar as suas opiniões e que ele tenha a possibilidade de pensar de forma autônoma, diferente de você, e de ser feliz por isso. Nunca devemos subestimar aquilo que o outro tem a dizer ou reivindicar. Nós temos que aprender a reconhecer a verdade do outro, as preocupações mais profundas do outro e as motivações que levaram o outro a dizer o que ele está dizendo.
É preciso, meus irmãos, criar empatia. Esta é uma palavra que deve estar tão presente na atualidade. Criar empatia é colocar-me no lugar do outro, é colocar-me no lugar do meu cônjuge, olhar sob o ponto de vista dele ou dela e procurar entendê-lo a partir desse ponto de vista. Lembrando também, todos, cada um de nós, tem sempre algo a oferecer ou a contribuir no diálogo. Amém? Quarto aspecto. Abrir a mente para novas ideias e opiniões. Abrir a mente para novas ideias e opiniões é mais do que necessário também, num diálogo conjugal, que nós tenhamos a capacidade de sermos flexíveis nas nossas opiniões. Nenhum cônjuge tem o monopólio das melhores ideias ou das melhores opiniões. A partir do diálogo, isso nós precisamos reconhecer, ideias diferentes podem surgir e, logicamente, ideias melhores do que as minhas. União não quer dizer uniformidade, mas uma harmonia na diversidade. Nós temos que procurar fugir, como casais que somos, procurar nos libertar da obrigação de sermos iguais. Por que eu tenho que ser igual ao meu cônjuge na hora de pensar ou de emitir uma opinião? Não, é na diversidade de opiniões, é na dialética, no conflito das ideias que nós vamos encontrar a riqueza das grandes ideias que vão redundar em grandes decisões. Lembre-se, abra sua mente para novas ideias e para novas opiniões. Quinto aspecto ditado, quinto aspecto encontrado lá na nossa exortação apostólica Amoris Laetitia. Ter gestos de carinho e amor para com o outro. Ter gestos de carinho e amor. Puxa, isso é tão óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Nós precisamos lembrar o óbvio. Quantas vezes, ao longo da nossa história familiar, nós não partimos para um momento de diálogo em que nós estávamos assoberbados com alguma preocupação, em que nós estávamos um tanto quanto agressivos, fomos um tanto quanto agressivos com o outro, fomos impacientes. Olha, ter gestos de carinho e de amor num diálogo permite superar todas as barreiras que existem naquele momento. Quando nós amamos e nos sentimos amados por alguém, nós conseguimos não somente entender melhor o que o outro tem a nos dizer, como também expressamos melhor os nossos sentimentos e as nossas opiniões. Nós nos damos muito mais a conhecer de nós quando nós amamos e nos sentimos amados. E vamos lembrar, meus irmãos, minhas irmãs, que nós não podemos considerar o outro como um competidor, como um adversário numa arena de MMA, num ringue de boxe. Nós não podemos considerar o outro como concorrente. Sim, nós podemos cultivar as nossas ideias, nós podemos cultivar as nossas convicções, mas que isso seja feito com base nos nossos valores. E não no desejo de nós sempre ganharmos, no desejo de sempre ganhar a discussão, ou no desejo de que a minha opinião seja sempre a melhor e a mais correta. Então, tenha sempre gestos de amor e carinho para de com o amor outro. E carinho para com o outro. Amém. E, finalmente, o sexto aspecto que nós gostaríamos de abordar da exortação apostólica Amoris Laetitia. Devemos, todos os dias, buscar enriquecer o nosso interior, para que, dessa forma, possamos enriquecer o convívio familiar. Meus irmãos, minhas irmãs, olha, para um diálogo profícuo, é preciso ter o que dizer.
E o Papa Francisco, as considerações que ele faz nesse ponto são muito interessantes, porque ele diz no texto que nós devemos alimentar o nosso diálogo com leitura. É lógico, nós devemos ler sobre religião, nós devemos ler sobre atualidades, nós devemos ler sobre relações internacionais, nós devemos ler sobre as grandes questões da nossa sociedade, sobre aquilo que ocorre na nossa comunidade. Nós não podemos ficar alheios a isso. Ele também fala para nós enriquecermos o nosso diálogo com oração. Oração. Meus irmãos, minhas irmãs, casal que ora dialoga muito melhor. Quem pode ter dúvida disso? E nós não estamos falando aqui apenas de oração pessoal. Nós estamos falando aqui de oração conjugal, de oração a dois. Nós estamos falando aqui do terço que o casal reza, que escolhe um momento do dia para estar junto, para orar junto, para clamar ao Senhor pelas suas necessidades, para adorar o Senhor, para declarar ao Senhor, para declarar o senhorio de Jesus no seu casamento. Como é necessário também que antes de um diálogo mais sensível, um diálogo que vai tratar de uma questão mais importante, de uma questão que está mexendo com a cabeça da família, que está mexendo com a paz da família, como é importante orar antes desse diálogo ocorrer, clamar pela força do Espírito, pela unção do Espírito, para que o Senhor possa efetivamente conduzir aquele diálogo pelos caminhos mais desejáveis, pelos melhores rumos, pelas melhores vias. E é exatamente sobre isso que o Papa nos coloca. E também Francisco fala que nós devemos alimentar o nosso diálogo com vida comunitária, com vida na sociedade, que nós não podemos nos resumir apenas às paredes, apenas aos limites da nossa casa, apenas aos limites do nosso lar. Quanta riqueza nós encontramos na vida comunitária, quantas riquezas nós encontramos no compartilhamento das experiências, no testemunho dos irmãos. E, ao mesmo tempo, quanto de riqueza nós temos a compartilhar com os nossos irmãos, o testemunho que nós temos da experiência de vida de todos os dias. O Papa, ele fecha essa parte falando que nós devemos fazer tudo para evitar uma vida familiar endogâmica. E vida familiar endogâmica diz respeito à vida familiar que é criada somente a partir de laços de consanguinidade, ou seja, nós resumirmos todo o nosso diálogo matrimonial apenas às coisas da família. Não, não é isso. A família está inserida num contexto maior de sociedade, de comunidade, e é por isso que nós devemos alimentar o diálogo com tudo isso: leitura, oração, vida comunitária, pois caso contrário, todas as nossas conversas vão se tornar empobrecidas, inconsistentes e, cá entre nós, muito chata. Amém? Meus irmãos, minhas irmãs, esses eram os 6 aspectos que nós gostaríamos de compartilhar com todos vocês sobre a exortação apostólica Amoris Laetitia. Mas falar sobre a força do diálogo na relação conjugal não se resume apenas a esses 6 aspectos que nos são sugeridos pelo Papa em termos de dificuldades e, ao mesmo tempo, de dicas para superá-los. É importante nós tocarmos mais 2 pontos que nós consideramos essenciais. E o primeiro é a questão da fidelidade. Mas, Roni, Tiesca, por que falar sobre fidelidade quando nós estamos falando de força do diálogo na vida matrimonial? É porque
normalmente nós temos um entendimento muito limitado do que vem a ser fidelidade. Quando nós falamos sobre fidelidade para uma plateia, principalmente constituída por casais, o primeiro significado que salta aos olhos é aquele que associa fidelidade à qualidade daquele que não trai, o outro. E realmente, na origem latina de fidelidade, que é a palavra fidelis, nós encontramos o significado como sendo a característica daquele que é leal, daquele que é confiável, daquele que é honesto. Mas ao longo do tempo, esse significado de fidelidade, ele acabou se expandindo na história. E a nossa igreja acabou por tomá-lo para designar uma das virtudes de Deus. E é por isso que a nossa igreja diz, e é por isso que nós clamamos que Deus é fiel. Mas quando nós dizemos que Deus é fiel, nós não estamos apenas dizendo que Deus é honesto, que Deus é correto, que Deus é leal. Não, não é só isso. Quando nós dizemos que Deus é fiel, nós estamos dizendo que Deus não nos abandona, que Ele não vira as costas para nós, que Deus não desiste de nós jamais. E daí, nós voltamos mais uma vez nos nossos votos matrimoniais. Chesca, eu te recebo como minha mulher e te prometo ser fiel. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias de minha vida. Eu te prometo ser fiel. Quando eu prometo ser fiel ao meu cônjuge, eu estou dizendo a ele, Chesca, eu nunca vou desistir de você. E ela vai dizer para mim a mesma coisa, Roni, eu te prometo ser fiel, eu nunca vou desistir de você. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós desistimos do outro, a primeira coisa que nós desistimos é de dialogar com o outro. Por isso, não desistir do outro importa também em nunca desistir de dialogar. Dialogar é um exercício constante. Dialogar é um exercício de cada dia. Nós nunca podemos desistir de dialogar com o outro. Se quando nós desistimos do outro, a primeira coisa que nós desistimos é de dialogar, da mesma forma como quando nós desistimos de dialogar com o outro, é porque nós desistimos do outro também. É como se nós estivéssemos jogando fora, dando um basta naquele voto que nós fizemos por ocasião do nosso matrimônio. Então não se esqueça, hein? Não desista jamais do outro. Seja fiel ao outro. Dialogue com o outro sem cessar. Não desista de dialogar. Amém? Bom, meus irmãos, então, nesse momento, antes de passar para o segundo ponto, o que nós gostaríamos de enfatizar, nós pretendemos compartilhar com todos o nosso testemunho familiar acerca do diálogo e da importância do diálogo na nossa relação matrimonial. Por injunções da minha profissão, nós tivemos que mudar de residência 25 vezes. Foram 25 oportunidades em que nós retiramos todas as coisas de dentro de casa e transportamos para um outro local. Foram 25 mudanças em 10 cidades do Brasil, localizadas em 4 das 5 regiões brasileiras e mais uma para o exterior. Situações em que nós, de uma hora para outra, passamos a conviver com outra cultura, às vezes com outro idioma, com outro grupo de pessoas, com costumes diferentes no comer, no vestir, no falar.
haja diálogo para nós coordenarmos tudo isso. Foi muito complicado ao longo da nossa história. E, logicamente, nós temos que acrescentar que com os filhos que vieram ao longo da nossa vida, nós temos um filho de 25 anos e um filho de 19, mas eles conviveram com tudo isso. E era sempre muito importante para nós dialogarmos com eles, no sentido de fazê-los reconhecer que nós estávamos mudando a nossa casa, e não o nosso lar. O nosso lar permaneceria o mesmo, sempre, qualquer que fosse o nosso destino. A nossa casa não, as nossas coisas, elas seriam transportadas, mas o nosso lar permaneceria o mesmo, não é isso, amor? E nós residimos, né, nessas 11 cidades onde nós moramos ao longo da nossa caminhada conjugal. Nós residimos em grandes centros, nós residimos em capitais, mas nós residimos também em locais insalubres. Nós residimos também em locais no meio da floresta amazônica, nós estivemos na África, nós residimos em casas que eram grandes, que eram espaçosas, mas nós também já tivemos que morar num apartamento de um quarto. E quando nós lá chegamos, e nós tivemos que descarregar a nossa mudança, o nosso filho mais velho, então com 8 anos de idade, ele disse o quê, amor? Mãe, como vamos colocar todas as nossas coisas aqui? E eu falei para ele o seguinte: lembra o ninho de passarinho? Aí ele, lembro. Eu falei, é pequenininho, não é? Ele falou, sim. Eu falei, e eles não ficam aconchegados com a mãe e o pai? Ficam. Assim seremos nós durante esse tempo. Foi um tempo profícuo, difícil, mas ao mesmo tempo rico, porque nós dois desenvolvemos, juntamente com as crianças, o hábito de expor aquilo que nós estávamos pensando. E esse ano, especificamente, os 4 ficaram no mesmo quarto. Haja diálogo, haja cumplicidade. E até hoje eles lembram desse tempo como um bom tempo. Nós, juntos, passamos pelas dificuldades. Por quê? Porque soubemos parar o nosso mundo, conversarmos e tirarmos proveitos das coisas boas que estavam acontecendo naquele momento. E a partir desse momento, a partir dessa situação específica em que nós nos deparamos com essa situação, os nossos filhos, eles começaram a ter, começaram a ser parte integrante do nosso processo decisório. Grande parte dos nossos diálogos em família, né, passaram a ser, não somente do ponto de vista matrimonial, passaram a ser não somente entre marido e mulher, mas também começamos a incluir os nossos filhos nessas conversas, nessas interações, porque era importante ouvi-los, era importante entender quais eram os sentimentos que eles traziam nos seus corações na hora de viver aquele momento, para o bem e para o mal. E já que nós falamos dos nossos filhos, é muito importante nós testemunharmos também que, por ocasião do nascimento, o primeiro nasceu em Roraima, em Boa Vista, e o segundo nasceu em Salvador, na Bahia. Nós nunca tivemos, eu posso até dizer, a aventura de contar com a presença da mãe, da sogra, do pai, do sogro. Nós nunca tivemos o apoio familiar, pelos mais diversos motivos. Nós não podemos contar com essa facilidade. Lógico que nós contamos com o apoio dos amigos queridos, né, dos irmãos de coração, aqueles que Deus nos deu. Mas nós sabemos, todos aqueles que são pais, sabem o quanto que é importante contar com o apoio, contar com a presença dos pais e dos sogros nesse momento. E como isso não aconteceu conosco, nós tivemos que dialogar bastante na hora de tomarmos decisões sensíveis,
Na hora que você está sozinho com o seu primeiro filho, por exemplo, em que você não tem necessariamente ali ninguém para perguntar, no caso de alguma dúvida, né? Só muito diálogo, para que você possa tomar as decisões corretas e depois não se arrepender, né? Não ficar depois acusando o outro de algo ou atribuindo culpa ao outro. Então, isso nos fortificou. Se por um lado nós sofremos, por outro lado, isso nos levou a dialogarmos bastante, a dialogar bastante, né? Isso nos fortificou como casal, foi importante. Nós entendemos também que cabe nós colocarmos que também por injunções da minha profissão, nós tivemos algumas separações forçadas. Nós estivemos separados em alguns momentos, separados em alguns períodos da nossa vida familiar. E é interessante que nesses períodos em que nós estivemos separados, por não podermos estar juntos fisicamente falando, nós acompanhamos de uma maneira muito direta a evolução dos meios tecnológicos, porque no início, quando tivemos que nos separar em Roraima, em que eu tive que trabalhar mais internado na selva, então nós nos falávamos por rádio, ou nós falávamos por sistema de telefonia rural. Naquela época, nós não tínhamos a internet como nós temos hoje, nós não tínhamos as facilidades. Depois, eu fui para uma missão de paz, eu trabalhei com as Nações Unidas, numa missão na África, e nós já tínhamos o Skype, nós já tínhamos uma outra ferramenta, mas que caía praticamente a cada 2 minutos. Nós tínhamos problemas de manter esta conexão. E, finalmente, agora, em 2018, quando nós fomos morar no Senegal, nós nos separamos num determinado momento, a Tiesca voltou depois de 9 meses, e eu ainda permaneci mais 4, e nós já tínhamos muito mais facilidades, nós conseguíamos nos ver todos os dias pelas redes sociais, mas o importante, o que nós queremos colocar aqui, é que nem naquele primeiro momento em que nós utilizávamos rádio e telefonia rural, e nem tampouco em 2018, quando nós já usávamos toda a tecnologia disponível das redes sociais, nós deixamos de discutir e dialogar sobre as grandes questões, os grandes problemas que envolviam a nossa relação, que envolviam a nossa família. O diálogo sempre foi uma ferramenta importantíssima, fundamental, de construção da nossa unidade familiar. E é muito importante nós também declinarmos aqui toda a ênfase que nós queremos dar à vida comunitária, ao exercício da vida comunitária, ao estudo, à oração. Nós nunca deixamos em nenhuma dessas ocasiões de vivenciarmos a vida comunitária no seio da cidade em que nós estávamos, buscarmos ali a nossa inserção na paróquia, na comunidade. Nós nunca deixamos de estudar, de nos abrir à vida acadêmica, seja uma hora estudando idiomas, seja fazendo algum outro curso, mas enfim, sempre abertos a aprender, sempre abertos a trazer subsídio para os nossos diálogos, e muito menos em oração. E quantas vezes nós utilizamos desses instrumentos para orarmos juntos? Orar pelo telefone, orar pelo Skype, orar pelas redes sociais. Isso tudo foi muito importante. Bom, meus irmãos, então, compartilhado com vocês o nosso testemunho da importância do diálogo na nossa vida familiar, nós queremos apresentar o último ponto dessa nossa formação, que diz respeito a oferecer a você, marido e mulher, oferecer a você, casal, o modelo da família de Nazaré. A família de Nazaré como referência para o diálogo na vida matrimonial. Vocês já pararam para pensar como o diálogo deve ter sido essencial nas mais importantes e sensíveis decisões que José e Maria tiveram que tomar
ao longo da sua vida familiar? Como devem ter sido profundos os diálogos entre José e Maria, por ocasião, por exemplo, do momento em que eles decidiram entrar naquela estrebaria para que Maria pudesse dar à luz. Que decisão complicada a ser tomada naquele momento. Como deve ter sido sensível também o diálogo que eles tiveram por ocasião dos preparativos para fugir para o Egito, uma nova terra, fugir das referências que eles tinham em Nazaré, distanciar-se dos amigos, de tudo aquilo que eles conheciam para ir para uma terra nova, com uma nova realidade de vida, um novo idioma, novos costumes. Quanto diálogo deve ter acontecido ali? Quanto diálogo desesperado deve ter ocorrido ali no seio da relação de Maria e José, quando eles perderam Jesus, naquela visita ao templo, quando Jesus tinha 12 anos, aquela visita a Jerusalém. Com certeza, José e Maria passaram por momentos em que tiveram que vivenciar diálogos muito sensíveis. E é nesse sentido que nós oramos para que José e Maria sejam os grandes intercessores junto a Jesus dos nossos e dos seus diálogos matrimoniais. E nós queremos pedir que nesse momento você feche os seus olhos, você abra o seu coração, ouça esta canção e ore conosco, para que o Espírito Santo venha tocar o seu coração, para que ele venha abrir, escancarar as portas do seu coração, para que você possa, pelo diálogo, contribuir efetivamente com a construção da civilização do amor na sua família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família, presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Meu irmão, minha irmã, estamos de volta. Vamos relembrar os 6 aspectos tratados na exortação apostólica Amoris Laetitia sobre a importância do diálogo na vida conjugal? O diálogo requer aprendizagem. O primeiro, Reservar um tempo para escutar o outro. é o segundo, Desenvolver o hábito da real importância do outro na minha vida. é o terceiro,
abrir a mente para novas ideias e opiniões, É o quarto. ter gestos de carinho e amor, É o quinto. buscar enriquecer o seu interior É o sexto. e compreender verdadeiramente que, quando eu discuto, eu quero ter total e irrestrita certeza de que eu estou ganhando uma luta. É uma disputa. Quando eu dialogo, eu abro o meu coração para o outro, que deve estar com o coração em silêncio, contrito e aberto para ouvir aquilo que eu tenho. Dessa forma, o diálogo flui e as coisas melhores aconteçam. Mas, se você tiver dúvidas do que é diálogo e discussão, depois do término, faça a seguinte pergunta: estou em paz? Houve diálogo? E a principal de todas as perguntas: a decisão que tomamos foi o melhor para a minha família? Foi o melhor para meus filhos? Foi o melhor para o meu cônjuge? Foi o melhor para a minha comunidade? Porque às vezes na comunidade você tem que sentar para dialogar. Foi o melhor para o meu grupo de oração? E, repetindo, gerou paz? Se gerou paz e harmonia, esse é o diálogo que Deus deseja que tenhamos. E meu irmão, minha irmã, não se esqueça, não desista jamais do seu cônjuge, não desista jamais de dialogar. Que José e Maria sejam modelo, a tua referência de diálogo. E que os nossos santos baluartes, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco de Assis e São João Paulo II, intercedam sempre por nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. O Senhor nos mostre o seu rosto e nos conceda a sua graça. Amém. O Senhor volva para nós a sua face e nos dê a paz. Amém. Não se esqueça de deixar o seu like, ok? De compartilhar este vídeo com os seus amigos, com os seus conhecidos, com a sua família. Coloque lá as suas impressões, coloque lá a sua opinião e volte a encontrar-se conosco no nosso canal do YouTube da Face de Cristo. Nós estivemos e estaremos sempre reunidos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Beijo no seu coração.